Bom, irmãos, a gente está aqui nesse tema tão privilegiado, pensando... pode colocar a primeira, Aninha. Nesse tema do Natal escondido. E quando a gente vai ficando mais para frente na tabela aqui dos pregadores, a gente vai apurando o que vocês já falaram e vai pensando cada vez mais. Então a gente acaba sendo mais privilegiado. Já fomos alimentados e outras coisas a gente vai pensando, né? E eu fiquei pensando em umas questões bem interessantes, falando sobre o que também está escondido num outro lado da porta, né? Naquilo que a gente entende como já revelado, e tanta coisa ainda precisa ser aprendida, né? Então, o tema da nossa série é essa provocação, para a gente enxergar além do que a gente consegue ver, além dos adereços, além dos símbolos, além dos enfeites, para além também do que a gente sabe já, né? A gente tem uma tendência, né, principalmente se você caminha numa igreja cristã por muito tempo, entender que domina alguns assuntos quase de forma exaustiva, mas tem tanta coisa para ser aprendida, há tanto ainda para ser surpreendido por Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus tem para nos revelar. Mas então é uma ideia, uma provocação para que a gente vá além do que a gente sente até com o Natal e daquilo que ele nos afeta, do que afetos ele provoca em nós. Eu fui um menino que foi criado num lar evangélico, como a gente costuma dizer. Então eu vivi o Natal desde muito pequeno. Desde arrumar uma pequena árvore que a gente tinha, e é bem interessante que as coisas mudaram, né? A gente tem uma árvore grandona, né, em casa hoje. A gente tinha uma árvore, assim, acho que desse tamanho, mas já era considerada grande para a época, né? As coisas eram um pouco diferentes. E as bolas eram de vidro, né? Então a gente tinha que repor todo ano muita, porque eu adorava mexer durante o ano. Eu sabia que tinha um lugar escondido, a minha mãe amarrava a caixa, mas aquelas bolas eram encantadoras, né? E vira e mexe a gente acabava quebrando. Mas eu sou dessa época onde que a gente parava para ornamentar a casa e tal. E vivia sempre a noite do 24, irmãos, na igreja. Não importa se é domingo, se é segunda, se é quarta. Caiu 24, a gente vai para a igreja. O que tinha? A pecinha das crianças, a pecinha dos jovens, o coro cantando. Aí a gente corria da igreja assim, 9h30, para poder ir para casa. Era assim lá. E na meia-noite, alguém tocava a campainha de casa, deixava lá um brinquedo, um Falcon, um Playmobil. E aí, normalmente, era minha irmã, e ela corria de volta. E ela falava, tá vendo o Papai Noel lá? Eu falava assim, não estava vendo nada, mas aquela fantasia toda. E assim eu fui crescendo nesse ambiente e compreendendo um pouquinho mais, cada vez mais, até mesmo pela igreja. Graças a Deus, eu fui criado numa igreja onde essa atenção à palavra de Deus era muito importante. E também sobre alguns questionamentos que a gente tem, né? E é importante, a fé da gente precisa ser apurada. Nós que somos protestantes, precisamos ter essa marca. À luz da palavra de Deus, aferir, parar para pensar. E assim foi comigo. Então, a minha curiosidade me fez descobrir outras coisas que iam para além do que estava escondido até então. Então, uma origem de um Natal escondido pela tradição cristã, muitas vezes. Como, por exemplo, Jesus muito provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Está longe de ser. Há quem diga que foi até 2, 3 anos depois do que a gente chama num... Historiadores muito sérios indicam isso. E para complicar ainda mais essa história, o dia 25 de dezembro é uma intenção do governo de Constantino, imperador, para que então o cristianismo fosse, no caso, a religião universal, religião para todos. Então, vamos estipular que o dia 25 seja, então, o dia do nascimento de Cristo, mas existe aí umas convergências, né? O que a gente chama de sincretismo. Pode colocar a próxima imagem? Por exemplo, é exatamente nesse período que existia a comemoração do solstício de inverno, que é a despedida do verão, né? A chegada do inverno, comemoração da colheita e adoração a Mitra, que é um deus muito antigo, com vestígios muito antes ainda da Grécia, e que era destinado a ele especialmente essas questões agrárias, então Deus da colheita e tudo mais. Então Aureliano, em 273 depois de Cristo, em 25/12, vai dizer então, esse vai ser o Natalis Solis Invicti, o nascimento do sol invencível. E aí tem uma outra data ali que eu descobri também, e aquela época ainda não tinha Google, viu, gente? Agora está muito fácil. Que é a Saturnália, que é exatamente de 27, na verdade é 17 a 25/12, que é a celebração que representava a abundância, a riqueza, o tempo e a liberdade. Então os mais abastados davam banquetes, tinha música, dança, jogos,
troca de presentes, festa em honra de Saturno, deus romano da agricultura, e os senhores serviam às mesas dos escravos, e os escravos se deixavam, então, nesse dia, comemorar. Interessante. Então você vê que essa comemoração que se diz que é cristã começa a partir de elementos que já existiam da cultura romana. E vocês sabem muito bem, nesse aspecto, o Império Romano era incrível, porque ele entendia que a religião era essencial para que o governo, que o império continuasse de pé. Próximo. Então aí existe essa história da Convenção de Constantino, que era o imperador vigente, que numa batalha tem uma revelação de Deus, então ele coloca uma insígnia onde existe o ser de Cristo, enfim, e a instituição do 25/12 vem depois com a comemoração do nascimento de Cristo, 380, depois de Cristo, século IV. Assim, tem algumas coisas escondidas diante dessas histórias do Natal, né? Desse presépio onde está todo mundo lá, e a gente sabe, o pastor até falou sobre os Reis Magos, mas provavelmente eles vieram um ano depois daquele cenário. Né? Então, tantas outras questões. Né? Pode colocar de volta a nossa... Isso. Então, na época, eu tive uma conclusão, porque eu estava começando a ficar assim, epa, peraí, né? Eu nasci nesse esquema, eu tinha lá as festas, as trocas de presente, eu comecei até a ficar meio assim. Então, mas eu concluí o seguinte: Jesus nasceu. Jesus nasceu, ponto. Esse fato é absoluto e é o ponto principal. Mas te confesso que lá nos meus altos dos 20 anos, as mesas fartas, em detrimento das mesas mais vazias, o consumo desenfreado, muita luz em lugar de muita escuridão, especialmente no coração dos homens, ainda me dava uma gelada na alma, sabe? Então, dia 24, lá em Camilópolis, a igreja que eu nasci, já não era igual. Eu lembro que eu levei para meus pais essa crise. Eu falei, não está certo esse Natal aí. Não está legal. Negócio de luz, de árvore. E eu comecei a mesmo andar para trás nessa coisa que era a minha tradição. Os natais não eram os mesmos. Aí, assim, eu digo que acontece duas coisas absolutamente impactantes, definitivas na vida de um homem, falando de um homem que é aceitar Jesus, conhecer Jesus como Senhor e casar. As duas coisas, se não te mudar, não foi direito. E, de fato, isso me mudou. Então, em 2003, a gente casou. E no Natal de 2003, chegou o Natal. A Thaís, a gente conversava sobre tudo. A gente já estava 4 anos, 3 anos de namoro, 1 ano de noivado, mais ou menos. E ela sabia disso. Falou, Natal, na minha casa, não vai ter árvore. Não vai ter bolinha, não vai ter nada. Tudo bem? E eu falava por tudo isso. Olha como que é o nosso país. Olha como que é as... Não está certo. E aí vinha com isso, né? As festas e tudo mais. Esquece. Só que aí eu comecei a ficar num conflito interno, rapaz. Falei assim, a baixinha vai ficar triste. Né? Porque ela veio dessa cultura e até casar... Eu via na casa dela, tinha a casa arrumadinha de Natal. Vai na casa da tia Miriam para você ver. Até hoje. Chega perto do Natal, vem aqueles enfeites antigos, vem as luzinhas. E fala, ai caramba, não vai dar certo isso. E comecei a ficar num baita conflito. Aí eu peguei, fui na época ainda o Carrefour não tinha falido aqui, lá em Santo André. Eu fui lá e comprei uma arvorinha. Parecida, agora eu estou aqui pensando como analista, parecida com a árvore que eu tinha quando eu era criança, estou lembrando agora. Aí me empolguei, rapaz. Fui comprar umas bolinhas aqui que mais parecia com de vidro, que não vende mais, deve vender em algum lugar. Mas... Comprei umas outras lá que achei que ela ia gostar. Comprei umas luzinhas. Corri para casa aquele dia, e eu sempre chegava muito mais tarde que ela do trabalho. Acho que era uma sexta-feira. Não sei. Oi? Ah, tá. Thaís estava dando aula. E aí ela entra na sala e está lá, aquela arvorinha na ponta. Aí ela se emocionou, eu me emocionei. E agora eu tenho uma árvore desse tamanho na minha casa. Porque ela se tornou um símbolo de algo muito maior. Então, mesmo dentro desse conflito, irmãos, eu consegui entender que essa emoção que ela tinha é que desse cara turrão que abriu mão de si em favor do outro. E aí falei, isso é Natal. Isso é puro Natal. Então, naquele Natal, apesar de tantas contradições históricas, religiosas,
Nessa lida do... Lembra dessa música? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. É música triste, né? Ela tem uma marchinha de carnaval, mas é triste, porque ele entende que não é assim, tem muita tristeza. Mas naquela lida, então, o nascimento de Cristo veio para me dar luz e para entender que essa luz vem na direção do homem para trazer esperança a essa história absolutamente resignada à destruição da humanidade, da morte eterna, que o nascimento de Cristo, como diz o nome Natal, Natalis é nascimento, inaugura sobre a terra a possibilidade de uma nova forma do homem deixar seu notório egoísmo, que alimenta um grande esforço pelo próprio desejo, para que possa, então, desenvolver o olhar pelo outro, deixar o que eu acredito para o bem do outro, claro, com todas as cautelas do mundo, mas entender a necessidade do outro. Então, tem um texto que eu quero ler com vocês, é um texto do Brené Manning. Eu acho que eu leio ele, se eu estou à frente aqui da CBN desde 17, acho que talvez todo ano eu leia. Mas é um texto muito importante, todo ano eu preciso ler, e aqui eu vou ler para vocês, partilhar. Olha que texto maravilhoso dele. Aquele que leu o Evangelho Maltrapilho, né? Em sua humanidade, presta atenção aqui, irmãos. Jesus é o Salvador cujo amor transformador, atemorizante e imprevisível sopra como um tornado através das vidas de homens e de mulheres pecadores como nós. Seu amor está além de qualquer descrição. Ainda que usemos nossas melhores palavras, está além dos sermões mais poderosos que ouvimos, dos livros mais profundos dos quais jamais ouvimos falar. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi e o Filho de Maria. Ele é o Verbo feito carne, a encarnação da compaixão do Pai. Ele é Messias, Salvador, sonhador e contador de histórias, servo, amigo, a própria parábola de Deus. Ele consola os de coração quebrantado e reaviva os de espírito amargurado com palavras de consolação, resgatando os miseráveis e maltrapilhos de corpo e de alma. Ele é o pastor que alimenta, conduz e procura por suas ovelhas. O Cristo de Deus proclama boas novas às prostitutas, aos coletores de impostos, àqueles que caíram na armadilha das escolhas erradas e dos sonhos fracassados. Olha que palavra interessante. Ele é o Pantocrator, que é o regente absoluto de tudo. O Criador e o soberano do cosmos, acima de todos os poderes, reis, tronos e domínios. A estrela Upsilon, Andrômeda, localizada a 264 trilhões de milhas do planeta Terra, foi criada por ele e para ele. No mês de dezembro, ele atinge tanto a esfera sagrada da vida quanto a secular, com uma força de uma marreta. De repente, Jesus está em toda parte e é impossível fugir de sua presença. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, afirmá-lo ou negá-lo, mas não podemos ignorá-lo. Ele é proclamado em prosa, música, símbolos, em todas as igrejas cristãs, como não poderia deixar de ser, mas também guia cada rena de nariz vermelho, está por trás de cada boneca Barbie, ressoa nas saudações de Natal menos sacralizadas. Seja de forma remota ou intensa, ele é aclamado em cada taça que brinda o Natal. Cada ramo de pinheiro é um sinal de sua santidade. Cada ficho de trigo nos arranjos é um sinal da sua presença. Jesus não é meramente um ser sobre-humano com um intelecto mais elevado que o nosso, com uma capacidade de amor maior que a nossa, no sentido mais literal da palavra. Ele é único, não criado, ele é infinito, totalmente diferente. Ele ultrapassa e transcende todos os conceitos, considerações e expectativas humanas. Ele está além de tudo que possamos intelectualizar ou imaginar. E justamente por esse motivo, Jesus é um escândalo para homens e mulheres em todo o mundo, porque ele não pode ser compreendido por nossa mente racional e finita. Esse é o texto do Brené. Incrível, né? Eu quero entender que sempre há algo novo para ser revelado sobre a intensa, perfeita luz de Deus.
O último preparo de batismo que eu tive foi com o Marquinho, e a gente saía de cada encontro assim. Eu saía como se fosse a primeira vez que eu li o texto. Ah, Rubinho, não é assim? Sim, porque com o Marcos é diferente, porque o Marcos é uma pessoa única. E o nosso esquema ali era único também. Então a palavra se renova, então há sempre o que aprender. Se você está na igreja há muito tempo, é cristão, de origem católica ou não, saiba, há o que se aprender no Natal, sempre há. Sob o poder da palavra, a saber, como diz o Evangelho de João, a palavra é gente, é uma pessoa. Portanto, Cristo se move em nós. Portanto, Cristo se move em nós. Não é uma palavra morta. Jesus está vivo em nós e se move em nós. Se renova na medida que vivo a experiência da fé, a experiência da palavra. Vivo sob a luz daquele que é a própria luz. E é sobre esse enunciado, queridos, que eu queria, então, fazer a partilha dessa noite, falando sobre as mães de Jesus. De observar com vocês um texto que está oculto atrás desse texto de Mateus 1, de 1 a 17. Mas eu vou ser generoso com vocês. É um texto de genealogia, tem nomes difíceis, é bem capaz que eu escorregue em algum. Então eu vou ler do 1 ao 6 e depois o 16 e 17. Bom? Eu queria dar uma pausa aqui e orar com vocês. Agradecido ao Senhor pela luz que se revela aqui entre nós, que é muito além do vernáculo da palavra, do papel, da Bíblia no telefone, ou das luzes que aqui estão. É a pessoa de Cristo em nós, que assim continue sendo revelado a nós, em nome de Jesus. Amém. Então o texto diz assim, Mateus 1, de 1 a 6. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nassaom, Nassaom gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. E agora 16 e 17. Jacó tem outros nomes no meio. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, 14 do exílio da Babilônia até Cristo. E aí vem a história contando o Natal a partir dessa genealogia. Pode colocar o próximo quadro, por favor, Ana? Então, existe uma pergunta. Por que Mateus escreve essa genealogia de Jesus? Existem vários apontamentos e eu queria enumerar alguns para vocês. Primeiro, porque ele determina a referência histórica e judaica de Cristo. Genealogia é uma prática do judeu desde sempre. É uma forma de se entender e até resolver o Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, eles sabiam que é importante saber quem era o pai do pai do pai do pai, porque isso explica muita coisa. Né? Depois, muitos séculos depois, a genética foi explicar por que o olho azul vem de 2 avós de olho preto. Aí você vai entender, aquele bisavó do bisavó do bisavó já tinha o olho claro. E o azinho veio de lá, e aí vai. Desde de todas as questões genéticas, as questões de personalidade, especialmente entender os seus antepassados é importante para entender muito do nosso presente. Mas isso determina, então, essa referência histórica e judaica de Cristo, como um homem judeu, como todos os outros. Outra questão é a constatação de todas as profecias. Dentro da genealogia de Jesus, você vai encontrar várias delas. A gente vai citar uma no final do sermão, mas várias constatações das profecias a gente encontra nessa genealogia. Essa questão, mais uma vez, ali frisada, para lembrar que ele é o Filho de Deus encarnado nas referências bíblicas, a raiz de Davi e todas as outras profecias, a raiz de Abraão, todas as outras profecias que vão indicando ele como Filho de Deus encarnado. E aí existe um detalhe muito interessante, que é esse registro surpreendente das mães de Jesus. Aí sim, a coisa não tem muito a ver. Começar um texto falando de Jesus sobre a sua genealogia
para muitos já era muito surpreendente. Porque a gente está falando do Messias, do Rei dos Reis, o Deus encarnado. Talvez fazer essa competência para inscrevê-lo dentro de uma genealogia, para muitos já era um escândalo. Não, não precisa. Ele é Deus. Não é assim, não. Foi mostrando todos os seus antepassados. Mas esse detalhe da mãe de Jesus é absolutamente surpreendente. Não existia motivo algum para esses nomes estarem lá. Então, só recapitulando, a gente tem esse documento histórico nas mãos que vai conectar a vinda de Cristo ao mundo da história. A história tem, nessa genealogia, essas conexões. As genealogias judaicas raramente mencionavam mulheres, como eu acabei de dizer, e praticamente nunca. Especialmente mulheres não judias e de caráter questionável, como as que estão ali. E a gente vai ver um pouco delas aqui. Mesmo assim, na palavra de Deus, em Mateus, temos o relato de 4 mulheres de reputação duvidosa na linhagem do Messias. Isso é absolutamente surpreendente. Eu me considero, apesar da minha formação e tudo mais, bastante aberto para ser surpreendido por essas questões da palavra de Deus. Para não me achar que eu sou sabedor por conta da teologia de algumas coisas. Mas mesmo assim, quando eu falo isso para vocês, isso me causa algum incômodo. Mulheres de caráter duvidoso. E aqui a gente está usando de muito eufemismo. A gente vai falar sobre elas. Para os judeus, as nações de onde eram oriundas essas mulheres, eles consideravam essas mulheres impuras, maculadas, sem autorização para adentrarem ao templo. Não há qualificação para a genealogia de Jesus, para o Rei dos Reis, para o Messias. Essas mulheres estavam inscritas aí. Então, por que elas são introduzidas nessa genealogia? O que há de oculto aqui escondido nesse texto? Vamos olhar para essas mulheres. Pode passar o próximo, Ana. Começando por Tamar. Quantos aqui conhecem ou lembram da história de Tamar? Ninguém. A Marta lembra. Ah, eu também. Vamos aqui relembrar um pouquinho. Está lá em Gênesis 38, o capítulo inteiro. Eu falo que essa é uma história digna de Cidade Alerta, programa do Datena. A cadeirada do Datena fica fininha perto dessa história. Tamar é a esposa do filho mais velho de Judá, um homem ímpio. E a palavra de Deus diz que por isso o Senhor o levou, o matou. Gênesis 38, 7. Isso deixa ela, Tamar, como uma jovem viúva e sem filhos. Absolutamente pior do que escravo. Não tem por que ter uma mulher que já foi possuída. E não tem nada que eu possa fazer para ajudar, porque ela não tem filhos. Então, ela é segregada. Ela é ostracismo total com uma pessoa com esse tipo de perfil social. Então, a pedido de Judá, Tamar se casou com Onã, o segundo filho de Judá. Ele também era um homem ímpio, mau, vil. Deus o matou. Agora, ela era viúva de 2 homens. Se da primeira ninguém queria, da segunda, muito menos. Ela foi possuída por 2 homens. Então, quando Tamar vai percebendo que Judá fechou a porteira para esse negócio de arrumar marido para ela, falou assim, e que, na realidade, existe uma tradição que Selá seria esse próximo filho, mas ele se omitiu disso. Esse é o detalhe importante da história. O filho mais novo. Então, ela vai elaborar um plano para que ela não ficasse mais viúva. Tamar, então, sabe que Judá vai viajar para uma cidade chamada Timina para tosquear suas ovelhas. Então, ela se veste como uma prostituta cultual, diz o texto. Sabe de que eu me lembrei? É uma mulher que, depois de um tráfico religioso, é destinada para uma questão sexualmente religiosa, e para isso existe uma sanção. Está permitido. E é assim ela se veste. Então ela vai para a porta de Enaim, que é no caminho de Timina, aborda a Judá.
oferece o seu trabalho, ele topa, e ela, muito sagaz, fala assim, olha, não precisa me dar dinheiro, quero o seu cajado, o seu selo e esse cordão. E aí ela vai embora. Judá lembra da burrada que ele fez, fala para os seus empregados procurar essa mulher para poder levar um cabrito e pegar as coisas dele de volta. E ela tinha sumido do mapa. Quando 3 meses depois, vem uma notícia para Judá. A sua nora, dos seus outros 2 filhos, ela foi trabalhar como prostituta e está grávida. Tradição, queimar em praça pública. E assim ele fica possesso. Quando ele vai até ela, fala, eu estou grávida sim, mas é do homem que é dono desse cajado, desse cordão e desse sinete, desse selo. Então ele cai em si. Então ele se arrepende. E assim acaba essa história. Ele se arrepende diante de Deus. Mas o pecado de Judá, ele é tremendo, porque além, né, dele adulterar, além de trair sua esposa, além de se prostituir, ele trai a sua religião, porque ela era uma prostituta cultual. É uma história incrível, como eu falei para vocês. Raabe está na genealogia de Jesus. Eu lembrei quando... Não é Hans, como é o nome do irmão que veio aqui, que é presidente da Cobim? Hart. O Hart falou, quem aí tem a sua mãe na fé? Eu já achei interessante, porque quase sempre a gente fala pai na fé. E ele ainda falou avó da fé. E aí, como eu já estava lendo o texto, eu lembrei, puxa, é verdade. Essas são aí as tataravós de Jesus. Raabe, pode colocar o próximo. Ela era de fato uma prostituta, reconhecida como. E também não era judia. Ou seja, tudo aquilo que eu disse antes. Maculada, rejeitada, não entra no templo. Josué 2, no capítulo 2, nos diz que essa mulher mostrou hospitalidade aos 2 espias que José enviou a Jericó. Vocês conhecem essa história? E ela salvou esses homens, esses espiões, os salvou da morte. Josué 8 vai nos dizer que na destruição, então, de Jericó, ela foi poupada. E ela é muito bem lembrada. Eu lembro de uma canção que falava do tecido carmesim vermelho que é usado para que esses espias fugissem da sua casa. E essa é uma representação do Cristo. Ruth. O próximo. Também não era judia, portanto gentílica, moabita, nascida e criada em Moabe. Terra onde se adorava outros deuses, além de, apesar de uma proximidade parental que existia com os judeus, eram inimigos mortais, fizeram muito mal a Israel. E Ruth se casa com um jovem judeu quando ele e sua família foram para Moabe, quando havia fome em Israel. Ele morre, assim como seu cunhado. Isso deixou sua sogra Noemi uma viúva sem filhos. Lembra-se desse perfil social? Não tinha o que fazer ali. Então ela vai para a sua referência natal, volta para Israel. E Ruth vai com ela. E a gente tem aquele texto maravilhoso que muitos pastores gostam de pregar nos casamentos e que os noivos colocam na cabeçalha do convite, mas que, na verdade, é uma relação entre 2 mulheres, entre a sua, sua nora e sua sogra, dizendo dessa fidelidade, onde você se deitar, vou deitar, onde você fizer sua casa, vou fazer minha casa. Enfim. Ruth seguiu as instruções de Noemi e conseguiu um marido, Boaz. Eles tiveram um filho chamado Obed, o que trouxe grande alegria para Noemi. Ruth e Boaz, esse era o casal. Ela é claramente uma mulher de grande caráter. Ruth é uma mulher de grande caráter. No entanto, um judeu ortodoxo, quando lia na genealogia uma mulher, ele já acha que se negava a continuar a ler. E ainda mais, uma moabita. Que porcaria de texto é esse que Mateus escreveu? É assim que ele pensava. A palavra de Deus era assim. E por fim, a gente está chamando Betseba, mas os textos originais falam a mulher de Urias. Ela não é designada com nome. Na tradução que eu li, vem o nome dela. Mas a esposa de Urias, diz Mateus 1,6.
Mateus não a menciona pelo nome. Ele escreve: Davi gerou Salomão daquela que fora esposa de Urias, a saber, Betseba. Fora tomada por Davi, que em adultério se deitou com ela e que engravidou dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, todos concordam. Um rei ungido por Deus. Mas ele não era sem pecado. Davi cometeu adultério, assassinou, matou Urias para encobrir seu pecado com Betseba. Somente quando Deus o confrontou por meio do profeta Natã, ele se arrepende. E existem vários indícios por que não aparece o nome dela. Não é por nenhum tipo de preconceito a ela, mas talvez para honrar Urias, que foi assassinado e era um leal aliado de Davi. Deixa eu colocar de novo a inicial. Então aqui a gente tem nessa lista, e não é só das mulheres, a gente tem aqui uma lista de forasteiros morais, adúlteros, gente envolvida em relacionamento incestuoso, prostitutas. De fato, somos lembrados de que até os ancestrais de Jesus mais proeminentes do século masculino, Judá e Davi, por exemplo, foram, apesar de genuíno arrependimento, fracassados morais. Temos também forasteiros culturais de raça e de gênero. A lei mosaica, queridos, absolutamente excluía essas pessoas da presença de Deus. Mas aqui elas são mencionadas como legítimos ancestrais do Messias, do Rei dos Reis. Por quê? Por que a gente tem esses apontamentos? Primeiro eu quero mostrar que pessoas excluídas por questões culturais, excluídas pela sociedade, dessa sociedade que desrespeita essas pessoas, e excluídos pela própria lei de Deus, podem e devem ser introduzidas na família de Jesus. Podem, desde que se haja um reconhecimento de quem é Jesus, um arrependimento. São pessoas que fazem parte, podem fazer parte da família de Jesus. Não importa a sua estirpe, não importa o que você fez. Se você se arrepender e crer nele, a graça, a eterna graça de Jesus Cristo é suficiente. A sua morte na cruz é suficiente para perdoar e nos inserir nos braços do Pai, para nos fazer parte da família de Jesus. A santidade do imaculado Cordeiro de Deus, sua bondade, não são contaminadas pelo contato conosco. Em vez disso, essa santidade nos cobre por nosso contato com Ele. Amém? Essa genealogia nos revela que não há nada que eu possa fazer que não me permita ser envolvido por sua graça e ser aceito por Deus, mediante a obra de Cristo, desde que haja o reconhecimento do seu poder, de sua santidade, e por sua vez arrependimento humilde e sincero. Outra coisa, por que está ali? Gênesis 12 é um texto célebre, importante, que diz assim, do versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. De Tamar, de Ruth, a Moabita, de Raabe, a prostituta, todas as famílias da terra. Vocês lembram como a gente começou a ler Gênesis 1, a genealogia que começa em quem? Em Jesus. Mas a partir de quem? Abraão. Então, outra defesa dessa presença dessa lista na palavra de Deus é exatamente para defender essa grande profecia de Gênesis 12, onde que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje estamos aqui, queridos, como famílias abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor, por conta da fidelidade do Senhor e seu amor sobre nós, do poder que existe nessa profecia sobre nós.
A partir de Abrão e de histórias que envolvem fracassos, conquistas, lamentos, celebrações, mentiras, verdades, sofrimentos e alegria, além de mortes também, e mortes sofridas. A cada arrebento, a cada bebê que nasce, esperança se renova. Vai se redesenhar, vai se ressignificar o sentido da vida debaixo dessa profecia do Senhor. Até chegar na quinta mulher da lista, que eu não selecionei ali, Maria. Sim, essa moça adolescente praticamente, que resolutamente escolhe dizer sim para a sua vocação, para a sua missão. E olha a responsabilidade dessa moça de 14, 15 anos. Ser mãe do Salvador do mundo. E assim, a bênção chega sobre todos nós. Todas as famílias da terra são abençoadas, desde que Cristo e a luz que emana do céu adentrar os nossos corações, adentrar os nossos lares, entendendo que ela se renova a cada manhã. Amém, queridos? Eu vou terminar aqui citando uma canção, uma letra que eu acho maravilhosa do João Alexandre, que fala especialmente de Maria. Maria dá alguns compêndios aqui, alguns sermões, mas essa é uma poesia muito linda que eu acho que pode falar para você e comigo também sobre essa quinta mulher da lista. Abre o seu coração só mais um pouquinho. É Maria falando. Tu já foste indefesa criança. Eu não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Quantas noites eu ouvi teu choro, a pedir pão e leite, consolo. Carecias para tudo de alguém. E até para dormir também. Um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, com orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fugi. Travessura sem mal de menino, quantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou. Tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas ao olhar o presente eu vejo. As multidões te seguindo, buscando paz, esperança e conforto, que vem das tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar, e as enfermidades se vão. Quando ordenas, elas vão. Hoje eu entendo as palavras do anjo quando ele disse o teu nome. Tu és tão esperada a promessa. O Deus do céu entre nós é do teu povo libertador. Tu és o meu Salvador, o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei em meus braços. Ela foi mãe do Salvador. Para que houvesse esse significado. Se todos nós estamos aqui, saímos de uma mamãe, o quão poderosa é a palavra do Natal, do nascimento de Cristo. O quanto se identifica conosco, o quanto se revela a cada manhã, o quanto essa luz ainda pode brilhar em nós. E uma coisa que acho que é bem importante, daqui a pouco a gente vai estar nos encontros de final do ano, vai estar nos encontros familiares, e muitos não conhecem essa luz. Tem na mensagem do Natal mais uma história como qualquer outra. É oportunidade para a gente indicar essa esperança, trazer o que está escondido através desse memorial que passa pelas reuniões de empresa, pelos amigos secretos, pelos jantares, mas que é absolutamente tão secundário quanto a grande importância para dizer que Jesus nasceu e há esperança, há vida. Em nome de Jesus. Estamos aqui, meu Pai, para celebrar a tua vinda e daqui a pouco aqui participar da tua mesa. Como disse Maria, pensou e viu, esse menino cresceu e se tornou o Salvador do mundo. E no seu último encontro com seus amigos, nos deixa algumas lições, mas nos lembra, então, de sempre nos apresentarmos nesse momento
para lembrar de tão grande salvação, para lembrar o que significa a tua vinda, para lembrar que o teu corpo foi moído por nós, para lembrar que teu sangue foi derramado para que sejamos salvos e redimidos. Que a tua graça, Senhor Jesus, continue se manifestando em nossas vidas. E obrigado por tão grande salvação, Senhor, no nome de Jesus.